Bom dia! Hoje nós do Jornal Tech News estamos aqui com o Dr. Isaías, delegado da Polícia Civil do município de Antonina, para falar um pouco sobre o combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Bom dia, delegado. Bom dia, é um prazer recebê-los. Estou aqui à disposição para tirar dúvidas, contribuir com o trabalho de vocês. De antemão já elogio um trabalho digno de elogio por parte de jovens como vocês. Estamos aqui para tirar dúvidas, interagir. O senhor pode falar algumas formas de prevenção do abuso sexual de crianças e adolescentes? Olha, o abuso de crianças, sexual de crianças e adolescentes é um problema muito grave. A lei assim o considera, tanto é que as penas são muito severas, né? A maioria das penas, elas beiram uns 15 anos de reclusão. E a lei considera o crime muito grave, o legislador considerou o crime muito grave, porque são crimes atentórios à sexualidade de crianças e adolescentes, que muitas vezes não têm o discernimento necessário pela idade das consequências que lhe gerarão o abuso. E por isso a lei assim o considerou de extrema gravidade, porque estudos de psicologia, antropologia, constataram que um abuso realizado contra uma criança ou um adolescente, no futuro lhes gerará efeitos muito nocivos, que lhe trarão cicatrizes emocionais, comportamentais para o resto da vida. Dito isso, o que eu tenho a dizer pela experiência de mais de 20 anos trabalhando na área de segurança pública é que a questão do abuso geralmente acontece na maioria dos casos dentro da própria casa da vítima, dentro da própria casa, por familiares, outras vezes até por pessoas que têm uma ascendência sobre a criança ou adolescente, que seria um professor, mas na maioria das vezes um familiar. E é acontecido sempre às escuras, né? O familiar aproveita que não tem ninguém em casa, abusa de uma criança, pede segredo, a criança ela não tem o discernimento necessário de saber que aquilo ali é um crime da qual ela é vítima. E muitas vezes a gente percebe que a criança e o adolescente, principalmente o pré-adolescente, acaba achando que aquilo é normal e que ela é a culpada por estar acontecendo aquilo. Tanto é que é necessário muitas vezes se passar por um tratamento psicológico, porque essa culpa que não deveria se sentir, porque o culpado é o agressor, traz efeitos danosos para o desenvolvimento psicológico posterior da criança e adolescente. Dito isso, como a maioria dos casos acontece no ambiente familiar, não que sejam todos, a melhor forma de prevenção seria a comunicação familiar, né? A mãe, o tio, a avó, estar atentos ao que está acontecendo com a criança e o adolescente. Com o adolescente ter uma conversa mais franca, com a criança uma conversa mais sutil do tipo, olha, ninguém pode tocar no seu pipizinho, infantilizar elementos, órgãos
genitais, né? Nominalmente, né? Olha, ninguém pode mexer na tua... Dá um nome lá comum, que perereca, para o órgão feminino. Se acontecer isso, conta para a mamãe. Porque geralmente o agressor pede silêncio, faz ameaça. A gente também percebe, né, que temos um problema aí, que a maioria dos lares, boa parte dos lares, nos quais ocorrem esses abusos, eles são lares desarranjados. Muitas vezes a mãe tem um problema de drogadição, o pai tem um problema de drogadição. Essas crianças não têm uma estrutura necessária. Aí é onde entra um trabalho muito importante da escola, né? A escola, professores notarem comportamentos diferentes nos alunos, os avós, e a gente percebe, por exemplo, a importância de também se tratar esses temas até mesmo na grade curricular das escolas, ou mediante palestra nas escolas, porque toda vez que há uma palestra de um especialista, seja ele da polícia, seja ele da área psicológica ou pedagógica, se faz uma palestra numa escola, especialmente de público juvenil, né? Pré-adolescente e adolescente, logo após a palestra, muitos alunos procuram o palestrante para denunciar abusos. E até ela assistir a primeira palestra do que é um abuso sexual, ela está achando até ali que a culpada ou o culpado pelo abuso é ela e não o agressor. Por quê? Porque a mentalidade da criança e do pré-adolescente ainda está em formação, né? Ele não tem o discernimento necessário para saber que ele é a vítima e não o agressor. Muitas vezes, dentro de casa, a criança até pode fazer a denúncia, né, para as mães, para a família, e a família não acreditar. O que o senhor acha melhor essa criança ou adolescente fazer quando a família não acredita no abuso? Isso é muito comum, especialmente quando se trata de famílias com padrasto, madrasta e o genitor biológico. Muitas vezes ele até finge não querer saber. Ele é relapso com a informação, né? Isso é muito comum, né? E quando se trata de pré-adolescente e adolescente, né, seria muito importante ele contar o fato para que tenha ascendência sobre ele. Nesses casos, a maioria das vezes é o professor, é o pastor na igreja, é o padre na igreja, né? Ou até mesmo a polícia. Algumas cidades existe um setor especializado para isso, né? Não é o caso de Antonina, né? Mas aqui existem muitas policiais mulheres que estão abertas para esse tipo de informação. Aí um outro fato muito relevante que vai ao encontro da sua pergunta é a questão dos vizinhos. A gente percebe principalmente em rincões da zona rural que o padrasto ou o pai está fazendo algo, a mãe trabalha o dia inteiro, não percebe, muitas vezes a vítima conta, a mãe não acredita, não quer acreditar, ou não faz nada, ou mesmo a criança não tem coragem de contar, mas muitos vizinhos percebem, né? E daí a importância da divulgação também dos canais de denúncia. Na maioria das vezes podem ser feitos de forma anônima, porque muitas pessoas não querem se envolver, né?
Porque se for uma denúncia de forma não anônima, a pessoa necessariamente ela tem que ser ouvida no procedimento policial, judicial, né? Os vizinhos é um fator muito importante. Estatisticamente, na polícia, a gente verifica que eles fazem parte de grande parte das denúncias, são os vizinhos. Entendi, obrigada. Finalizando a entrevista, eu gostaria de saber quais são os meios que os jovens, adolescentes, quem sofreu o abuso pode denunciar. Então, a denúncia formal, né, já direcionada aos meios de repressão, que seria a polícia, que seria o conselho tutelar, se não houve um sucesso na denúncia feita para o genitor, para o progenitor, o avô, alguém da família, alguém da escola, muitas vezes também essa criança nem frequente a escola, né? É muito interessante que todos os envolvidos que percebam algo diferente, algum comportamento sexualizado precoce na criança ou no adolescente, algum comportamento da criança e adolescente no sentido de estar muito recluso, mudanças bruscas de comportamento, tanto a própria vítima quanto quem está percebendo isso, geralmente o vizinho, um outro familiar, pode fazer essa denúncia por vários canais, né? Inclusive a maioria deles, a lei prevê o anonimato. Então, qual que é o principal canal? O principal canal é procurar o Conselho Tutelar da cidade, tá? Que é um órgão muito eficiente, muito atuante, que já faz parte de uma rede toda de proteção à criança e adolescente. Já encaminha essa criança e adolescente para uma escuta qualificada, cuja lei define o que é uma escuta feita por um psicólogo, cujo relatório embasa uma investigação. Mas, muitas vezes, essas pessoas não têm também acesso ao Conselho Tutelar e a lei e a estrutura brasileira de denúncia, ela deixou vários canais. Então, existe o principal deles, é o Disque 100. Disque 100. Qualquer pessoa do celular, um telefone fixo do orelhão, diz que o número 100. E uma atendente lá do Conselho de Direitos Humanos de Brasília, né, existe um call center lá específico para receber essas denúncias, vai pegar todos os dados do denunciante, menos o dele, né, mantém-se anônimo, e essa denúncia ela é disparada para todos os órgãos de proteção, Conselho Tutelar, CREAS, e também para os de repressão, Polícia Civil, Ministério Público, e a gente obrigatoriamente aqui na Polícia Civil a gente tem que instaurar um inquérito e a gente tem que apurar a veracidade dessa denúncia. Então, o Disque 100 é o melhor canal, embora existam outros, que é o 180, 180 também, 197, que é o da Polícia Civil, 197. Mas o que a gente tem percebido até pela questão de memorização das pessoas, né, se popularizou melhor e é o mais eficiente, é o Disque 100, que é um número fácil de se decorar, né, e é interessante porque o Disque 100, diferentemente dos outros números, o Disque 100 recebe a denúncia e dispara concomitantemente e cobra respostas de todos os órgãos. Existe a rede de proteção que protege o adolescente, a vítima, né? Que é o Conselho Tutelar, o CREAS da cidade. E existe a rede de repressão, que é a polícia, que é o Ministério Público, né? E o Disque 100 é o único canal que dispara, assim que recebe a denúncia, ele dispara para todos recebem uma notificação e obrigatoriamente tem que averiguar
e tem que responder, sob pena de responsabilidade. Muito obrigada, doutor, pela entrevista. Eu que agradeço. Acho uma boa iniciativa e queria elogiar o trabalho de vocês. Obrigada também e até a próxima.